Opa, bom, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história completa de Gravity Falls do começo ao fim. Mas diferente do que muitos pensam, essa não é uma historinha para crianças, visto que é muito mais densa que um filme de terror. Então, hoje você vai entender essa história colossal de um jeito que ninguém nunca te explicou. Desde a verdadeira origem de Bill Cipher, quem é o deus Axolote, o passado dos irmãos Stan e muitas outras bizarrices que você só vê nesse cartoon. Então, vamos começar. Antes do aparecimento de Bill Cipher e muito antes do mundo moderno que conhecemos se estabelecer, houve o surgimento de um ser celestial, uma entidade incompreensível para muitos, o deus Axolote. Não sabemos muito a seu respeito, a não ser o fato dele ser o responsável por manter a ordem sobre todos os elementos da realidade. Essa entidade mística que poucos seres tiveram a oportunidade de conhecer, vive dentro do espaço e tempo, e aqueles que tiveram a sorte extremamente rara, quase nula, de estar em sua presença, são abençoados com a resposta para suas perguntas, não importando quão bizarras ou ilógicas possam ser. Pouco se sabe sobre sua escala de poder. Na realidade, não sabemos nem uma pequena fração dele. Tudo o que temos conhecimento é que ele é um deus, reverenciado e glorificado por todos os seres de diferentes dimensões. Até mesmo aqueles que são considerados mais poderosos do universo são insignificantes perante a ele, sentindo medo até mesmo de ouvir seu glorioso nome. Outro ser que pouco sabemos é sobre os gigantes do tempo, uma raça que foi praticamente extinta, sobrando apenas um único sobrevivente, conhecido como um bebê do tempo. Tudo o que sabemos é que eles são seres que estão desde os primórdios no universo e de alguma forma foram extintos. O último sobrevivente, mesmo sendo um bebê, ainda tem a capacidade de viajar no tempo para desfazer anomalias temporárias, deixando a dúvida do quão poderosos eles podem ser durante sua fase adulta. Algumas pessoas até mesmo teorizam que eles tinham a capacidade de criar desejos do tempo capazes de alterar linhas temporárias, e isso sem afetar nem um pouco a estrutura do espaço-tempo. Agora, sobre como eliminá-los é um problema extremamente complicado, já que para eles serem mortos você tem que destruir todas as suas moléculas, já que se sobrar apenas uma, ele consegue se regenerar. Uma prova disso é que Bill Cipher desintegrou completamente o bebê do tempo com um raio ultra poderoso, mas 1000 anos depois, ele se regenerou completamente. Então, isso nos leva a uma questão: que tipo de ser foi capaz de exterminar essa raça por completo? Trilhões de anos atrás havia uma dimensão em 2D, composta por uma civilização de seres com formas geométricas. Neste lugar, quanto mais lados você tivesse, mais poderoso você era, onde o círculo era o ser mais poderoso e o triângulo o mais fraco. Então, sendo constantemente discriminado por estar no ranking mais baixo, Bill Cipher não teve outra escolha a não ser sentir ódio de todo aquele mundo onde seu status falava mais alto. Não que isso seja muito diferente do nosso. Mas bem, segundo o próprio Bill, ele vivia em uma dimensão de seres com mentes e sonhos planos, sem nenhuma vontade de ir além. Então, por conta disso, ele decidiu que será o seu salvador. Dito isso, após ele conseguir um gigantesco poder misteriosamente, ele perdeu sua sanidade, se tornando extremamente maléfico e queimando sua dimensão por completo, causando assim uma onda de caos de um nível infernal. Nesse ponto, sua mente já estava tão corrompida que destruir apenas seu universo não era suficiente. Então, ele decide que irá erradicar toda a existência, e isso inclui até mesmo as leis físicas. Com isso em mente, ele formou seu exército e criou seu Reino dos Pesadelos, um lugar onde não existia leis, o lar de diferentes monstros sanguinários. Então, sendo o rei desse lugar maléfico e cercado por um exército de criaturas loucas, ele passou a ser chamado pelos outros universos como o Rei Pesadelo, o ser mais poderoso que destruía as outras dimensões apenas por diversão. E sabendo da gigantesca extensão do seu poder, os seres dessas outras dimensões criaram medidas protetivas para impedir que ele consiga chegar até eles, praticamente o prendendo dentro do Reino dos Pesadelos. Porém, como vocês sabem, além de muito poderoso, Bill Cipher era muito inteligente. Então ele criou um plano para entrar em dimensão mais fraca sem o seu corpo físico, ou seja, ele foi parar na nossa dimensão. Depois disso, Bill Cipher fez contato com os primeiros humanos que ele enganou com seu gigantesco poder, e com sua lábia os induziu a criar um portal entre dimensões para que ele pudesse atravessar sem proibições, seguindo assim seu plano de erradicar tudo. Mas acontece que a raça humana não estava nem um pouco desenvolvida para ser capaz de fazer isso, então ele passou seu tempo destruindo aquele mundo por conta do tédio, além de que com o passar dos anos ele se tornou muito mais inteligente, ou seja, muito mais perigoso. Milhares de anos depois, um OVNI acabou caindo sobre um certo vale, deixando sua forma nas montanhas e ficando completamente enterrado, além de também causar diversas anomalias, fazendo aquele lugar virar um imã para coisas sobrenaturais. Alguns anos depois, nesse mesmo local, Bill entrou em contato com um certo humano, conhecido por sua sabedoria, um xamã chamado MODOK, pedindo para que ele construísse seu portal. E bem, ele acabou falhando miseravelmente, deixando Bill completamente irado, trazendo caos para aquele lugar, fazendo assim os nativos abandonarem suas casas e saírem daquele vale, depois de lutar contra aquele Doritos e obviamente falharem por conta de seu imenso poder. No entanto, esses mesmos nativos deixaram alguns rastros em diversas cavernas, mostrando uma forma de invocar aquele ser, além de também deixarem uma forma que poderia derrotá-lo, trazendo assim a paz de volta para aquele vale.
Mas diferente do que vocês podem pensar, Bill não foi embora completamente daquele lugar, pois ele ficou muito curioso com as anomalias que aconteciam lá. Então, ele colocou sua presença em todas as árvores, com os olhos que tudo podem ver. Mas alguns anos depois, para ser mais exato em 1842, o presidente Quentin Tremblay fundou a cidade conhecida como Gravity Falls. Ele já era um presidente considerado por muitos como louco, já que criava leis bizarras, como a proibição de calças, por exemplo. Mas depois de ir para aquele lugar, ele ficou mais louco ainda e começou a contar para a população as coisas estranhas que aconteciam, o que obviamente as pessoas não acreditarem. Porém, por mais louco que ele fosse, as coisas que ele contou sobre Gravity Falls eram verdades. Dito isso, o governo americano decidiu apagá-lo da história, pois ter um presidente assim seria uma humilhação, e colocaram um cidadão local como o fundador daquele lugar. Já Quentin Tremblay, por sua vez, foi dado como desaparecido, porém, na verdade, ele se preservou em manteiga de amendoim para acordar no futuro. Alguns anos depois da fundação de Gravity Falls, começaram a acontecer os mais estranhos problemas, como por exemplo a febre dos ursos, onde ursos com mutações apareceram. Além disso, também houve o triste acidente de trem, que aconteceu porque o motorista se cegou com uma forte luz. E mais no futuro, nós descobrimos que essa luz era na verdade Blandy Bland, um viajante do tempo que estava fugindo da polícia do espaço-tempo. Pode não parecer, mas esse personagem se torna muito importante para a história, já que ele deixou uma carta em uma linguagem estranha para a família dos irmãos Stan. Mas ainda não é o momento de nos aprofundarmos nisso. Agora, quem são os irmãos Stan? Durante os anos 90, em Nova Jersey, vivia a família Pines, composta por um pai rígido, uma mãe vidente e 3 filhos, Stanford, Stanley e sua irmã mais velha, Shermy, que é a avó dos gêmeos Dipper e Mabel. Há uma teoria que diz que Shermy acabou perdendo sua vida quando dava à luz a seu filho, já que nessa cena o pai e a mãe de Stanley aparecem segurando o bebê, que supostamente é o filho dela, que eles cuidaram e no futuro acabou se tornando o pai de Dipper e Mabel. Bom, Stanford e Stanley eram irmãos inseparáveis e passaram por muitas aventuras juntos, até que aos 12 anos eles encontraram um navio quebrado e começaram a consertá-lo, para viajar pelo mundo no futuro. Mas tinha um problema, pois os 2 irmãos acabavam sofrendo um bullying, já que Stanford tinha 6 dedos. Dito isso, para resolver esse problema, os pais deles enviaram Stanley para um centro de treinamento de boxe, onde lá ele aprendeu a proteger seu irmão dos valentões, o que acabou dando muito certo. Ele conseguia proteger muito bem seu irmão e a si mesmo, além de também conseguir proteger uma garota que acabou se tornando sua namorada. Stanford, por sua vez, era muito inteligente e conseguiu ter boas notas em todas as matérias, além de também ganhar diversas medalhas em campeonatos. Mas um tempo passa e por conta de seu bom desempenho nos estudos, ele conseguiu uma bolsa para a melhor faculdade do país, diferente de seu irmão Stanley, que não passou para nenhuma faculdade, já que bem, ele não se importava muito com os estudos e estava sempre colando de seu irmão. Além disso, ele ainda queria realizar sua promessa de infância, de viajar pelo mundo, mas Stanford escolheu ir para a faculdade, pois era um caminho mais certo. Obviamente, isso acabou chateando o garoto, que em um surto de raiva acabou acidentalmente destruindo o projeto que seu irmão ia usar para entrar na faculdade, fazendo ele perder a oportunidade de sua vida. No entanto, acontece que seu pai acabou descobrindo o que tinha feito e o expulsou de casa. Depois disso, Stanley passou seus dias procurando por tesouros na praia para sobreviver, mas acabou não dando muito certo. Então, ele criou sua própria empresa, Stanco, porém falhou mais uma vez. Dito isso, ele criou diversas identidades falsas e começou a rodar pelo mundo. Nessa, ele acabou sendo preso, cumpriu pena e ainda assim continuou enganando as pessoas. Ele até mesmo se casou, mas tomou um pé na bunda e diversos tapas na cara da mulher. Stanford, por sua vez, continuou com seus estudos, conseguindo assim entrar em uma boa faculdade, e após se formar, dedicou sua vida a estudar os fenômenos anormais, até que ele descobriu que em Gravity Falls era o lugar onde se concentravam essas coisas sobrenaturais. Dito isso, ele acabou se mudando para lá em busca de entender mais. Enquanto isso, Stanley acabou arruinando sua vida e passou a viver dentro de seu próprio carro. No entanto, ele ainda continuava a tentar entrar em contato com seu irmão, mesmo que todas as vezes ele falhasse. Voltando para Ford, após construir sua casa, ele começou a trabalhar e anotar todos os eventos estranhos daquele lugar, criando assim 3 livros que acabariam se tornando os itens mais importantes da história no futuro. No entanto, mesmo após estudar por anos, ele ainda não entendia como aqueles seres apareceram em Gravity Falls, até o dia que ele encontrou uma caverna que escondia os segredos do passado, e um livro que o alertava para não ler o padrão na parede. Mas sua curiosidade falou mais alto e ele leu, invocando assim Bill Cipher. Mas nada aconteceu no momento, ele acabou pegando no sono debaixo de uma árvore, e foi dentro de seus pesadelos que ele conheceu aquele Doritos que acabou respondendo suas perguntas e conversando bastante com ele. Bill, por sua vez, acabou pedindo para Stanley construir seu portal entre dimensões e deu a desculpa esfarrapada de que isso era para que ele pudesse obter o conhecimento necessário para se tornar um gênio e pudesse descobrir a resposta para tudo. Dito isso, ele entrou em contato com seu amigo Fiddler Ford McGucket, que era um brilhante inventor da época, e pediu sua ajuda para construir o portal. Então, para completar sua missão, eles foram atrás da nave que caiu há milhares de anos atrás e usaram suas peças para finalmente construir o portal com sucesso.
sucesso. Porém, no dia que iriam testar, Fiddleford acabou sendo sugado para dentro dele, e quando voltou, estava completamente chocado com o que viu, e disse para Stanford que ele deveria destruir o portal quanto antes, pois um ser com apenas um olho acabaria com o mundo. Obviamente, Stanford não acreditou nessas palhaçadas e ignorou seus avisos, mandando seu amigo ir embora. Com isso, mais um tempo passa e Fiddleford até mesmo criou uma máquina para apagar sua memória, já que ele estava horrorizado com o que viu. Só que com o passar do tempo, o uso da máquina acabou gerando muitos efeitos colaterais e ele se tornou o velho e subestimado McGucket. Dito isso, Stanford foi perguntar diretamente para Bill se isso era verdade, o que o Doritos voador respondeu com uma risada e afirmou que sim, era verdade e ele estava apenas o usando. Então ele finalmente entendeu que aquele ser era do mal e procurou uma forma de destruí-lo, mas acabou não achando a resposta. Então, no fim das contas, sem outra saída, ele acabou desistindo do projeto de sua vida e destruiu o portal, já que Bill poderia vir à Terra por meio dele. Além disso, ele também escondeu tudo sobre sua pesquisa para que ninguém pudesse achar e tentar abrir o portal mais uma vez. Então, ele ligou para seu irmão depois de 10 anos e pediu para que ele escondesse o último livro restante em um lugar que ele não pudesse encontrar. Stanley, por sua vez, ficou irritado com seu irmão, pois ele achou que Stanford tinha entrado em contato para que os dois pudessem viajar pelo mundo e não para pedir um favor estranho. Com isso, uma briga entre eles começou e, por azar, Stanford foi sugado para dentro do portal, indo parar na dimensão de Bill Cipher. Agora sozinho, Stanley tentou de todas as formas abrir o portal mais uma vez, porém, como ele só tinha um livro, acabou falhando. Então, para sobreviver, ele transformou a casa de seu irmão na Cabana dos Mistérios e cobrou a entrada dos visitantes em Gravity Falls para descobrir as anomalias que aconteciam ali. Com isso, durante o dia ele trabalhava na cabana e durante a noite tentava fazer alguma coisa para trazer seu irmão de volta, o que era praticamente impossível. Então, mais alguns anos se passam e Dipper e Mabel, os sobrinhos netos de Stanley, além de protagonistas do cartoon, chegam para visitá-lo. E é aqui que chegamos no momento atual da história. Dito isso, vamos entender como esses dois pequenos puderam fazer algo que nem Stanley e Stanford conseguiram em muitos anos. Depois de sua chegada em Gravity Falls, os gêmeos começaram suas aventuras e exploração. Dipper, por sua vez, era um garoto muito inteligente e curioso, enquanto Mabel era infantil e meio boba. E foi durante o primeiro dia que eles chegaram lá que Dipper conseguiu encontrar um dos livros que Stanford havia escondido, enquanto ele pendurava alguns cartazes. Sim, em um dia ele conseguiu fazer mais do que Stanley durante anos. Com isso em mente, ele começou a ler o livro e percebeu que as diversas coisas misteriosas que haviam lá realmente aconteciam naquele lugar. Ali também descobriu muitas outras coisas por conta própria. E dentro dessas coisas, ele também descobriu que havia um segundo livro que estava com Gideon Glefu, que foi o vilão por muito tempo durante o cartoon. Dito isso, quando Stanley descobriu sobre o aparecimento dos livros restantes, ele se juntou com seus sobrinhos e começaram a trabalhar em busca de libertar seu irmão. Então, depois de muitos anos e passar por diversas dificuldades para obter os itens necessários, além de viverem também muitas aventuras bizarras, eles conseguiram reabrir o portal e Stanford voltou para a Terra. Porém, ao invés de agradecer, ele deu um forte soco em seu irmão, pois não era para ele ter aberto esse portal mais uma vez. Agora você pode se perguntar como Stanford conseguiu sobreviver dentro da dimensão de Bill Cipher. Bem, ele passou seu tempo indo em várias dimensões diferentes para conseguir diversos objetos que seriam importantes para sua sobrevivência, além do fato dele estar estudando e procurando uma fraqueza de seu inimigo, Bill. E é em meio a essas aventuras que ele conseguiu descobrir como fazer isso. Então, depois de estudar muito e ter a ajuda de diversas pessoas de diferentes dimensões, ele conseguiu criar uma arma específica que tinha capacidade de destruí-la. Só que depois de consegui-la, ele acabou voltando à Terra. Então, depois de explicar toda a sua história e contar que ele era o criador dos livros, alguns meses se passam e Dipper acaba ficando muito próximo de seu tio Stanford, enquanto Mabel continuava suas aventuras com Stanley. Dito isso, Dipper junto de seu tio começam a ter as mais variadas aventuras juntos, criando assim um forte laço de amizade. Além do mais, tinha o fato de que os dois eram muito parecidos, o que acabou os aproximando ainda mais, a ponto de Stanford mostrar todos os objetos que encontrou enquanto viajava entre as dimensões, incluindo seu objeto mais importante, uma fenda interdimensional que ele conseguiu quando o portal que ele saiu se abriu, um item que em hipótese alguma poderia cair na mão de Bill. Então, com o passar do tempo, Stanford continuou estudando formas de proteger esse item, evitando assim o fim do mundo. Dito isso, ele pede para que Mabel consiga cabelos de unicórnio, e quando ela consegue, eles os utilizam como uma barreira em volta da cabana, dando assim a capacidade dela não sofrer nenhum dano dos golpes de Bill. Vendo que o relacionamento com seu sobrinho estava ficando cada vez mais forte, ele sugeriu que Dipper virasse seu aprendiz e viajasse pelos universos junto dele. Porém, para isso ele deveria se separar de Mabel. Então, quando voltaram à cabana, ele avisa sua irmã que irá embora, o que acaba deixando
uma pobre menina completamente arrasada, que sai correndo para a floresta chorar. Lá, Blend Blonde, o viajante do tempo, aparece e aproveita o momento difícil que Mabel está passando para sugerir que ela pegue a fenda interdimensional, que em troca ele resolveria todos os seus problemas. E por ser ingênua, a garota acabou aceitando e entregando o item para ele. No entanto, acontece que durante todo esse tempo, Bill Cipher estava tomando o controle do corpo do viajante do tempo. E agora, com o poder da fenda interdimensional em suas mãos, ele conseguiu abrir um portal, trazendo assim seu corpo físico para a nossa dimensão. Dito isso, ele criou um grande caos por toda Gravity Falls, e Stanford, por sua vez, acabou tentando impedi-lo usando sua arma, mas acabou que ele gastou a única bala que tinha e falhou. Então, Bill Cipher, em resposta, acabou petrificando, além de também queimar todos os livros para que ele se torne invencível. O bebê do tempo gigante até mesmo tentou impedi-lo, mas acabou simplesmente sendo desintegrado com um raio laser. Nesse ponto, o mundo já estava um caos completo. Mabel foi presa, os livros que Dipper poderia usar já não existiam mais, e até Stanford foi petrificado. Com isso em mente, o garoto partiu para a bolha onde Mabel estava presa e tentou resgatá-la, mas acabou ficando preso junto dela, esse mundo perfeito feito de sua imaginação. E obviamente a garota não queria sair, pois ele estava muito feliz lá. Esse mundo até mesmo tentou fazer ele ficar e impedi-lo de voltar à realidade, mas por conta de seu desejo ser muito forte, ele acabou conseguindo superar isso e resgatar sua irmã. Enquanto isso, Bill tentava expandir seu caos por toda a dimensão, mas acabou sendo impedido por uma bolha que cercava toda a cidade. Voltando para os garotos e seus amigos, eles conseguiram se reunir na Cabana dos Mistérios, que estava completamente protegida. Então, com esse tempo restante, todos os personagens se prepararam para resgatar Stanford, já que ele era o único que conseguiria derrotar o Doritos voador. Então, com a ajuda de McGucket, a cabana acabou se transformando em um robô gigante, e como Bill era incapaz de destruí-la, todos conseguiram chegar até o topo de seu castelo, onde Stanford estava, e salvá-lo. Dito isso, com ele a salvo ainda havia esperança para a humanidade. Foi aí que Stanford criou um círculo com diversas formas, igual ao desenho que havia na caverna, onde ele colocou cada pessoa que representava aquela forma em seu devido lugar, para que eles pudessem ativá-la e eliminar o Doritos. Porém, por mais que tentassem, acabou falhando. Pois antes de tudo isso, os irmãos Stan tinham que resolver seus problemas. Só que nenhum dos dois queria se desculpar, o que acabou gerando uma briga muito grande entre eles, dando tempo assim para que Bill Cipher chegue e tentasse entrar na mente de Stanford. Mas acabou que não conseguiu, pois ele havia criado uma proteção em sua mente enquanto viajava entre as dimensões. Então, por engano, ele acabou entrando dentro da mente de Stanley. Dito isso, uma dura batalha dentro da mente de Stanley então começa. E é nesse momento que, felizmente, Bill é destruído. E Stanford, do lado de fora, usa aquela máquina para apagar as memórias de seu irmão, fazendo todo mundo finalmente voltar ao normal. Porém, obviamente, Stanley acabou perdendo todas suas memórias sobre a sua família. Então, Mabel, Dipper e Stanford o levaram para a Cabana dos Mistérios, onde mostraram diversas fotos e, pouco a pouco, ele foi recuperando sua memória. Depois de todo aquele problema ser resolvido, Dipper e Mabel comemoraram seu aniversário de 13 anos e acabaram voltando para sua casa. Os irmãos Stan, por sua vez, partiram para o Polo Norte, pois viram que diversos monstros estranhos apareceram por lá, realizando assim o seu sonho de infância de viajar pelo mundo. Agora, vocês se lembram da carta que o viajante do tempo entregou para a família dos irmãos Stan? Bem, depois de decifrá-la, nós descobrimos que ele foi para o ano de 1883 para se esconder dos policiais do espaço-tempo. E explica que ele apenas deu seu corpo para aquele triângulo estranho, pois ele prometeu que destruiria o bebê do tempo. Porém, quando acordou, viu a merda que deu. Só que ele também afirma que o bebê gigante do tempo ainda não estava morto e levaria exatos 1000 anos para ele se regenerar completamente. E quando isso acontecer, ele voltará com tudo para assumir o controle do universo e destruí-lo por completo. Bom, por hoje é isso, e já que você chegou até aqui, deixa um like para fortalecer o canal. Tamo junto, valeu!